2, 3 e gravando. Olá, olá! Estamos aqui para iniciar o primeiro, último e único vídeo do canal. O segundo C é a história, farinha do mesmo saco. Eu agora vou dar uma mini... Tchau, só. Eu agora vou dar uma mini aula... Meu Deus, Maia. Eu agora vou dar uma mini aula do assunto de Silvana. Eu tentei resumir ao máximo tudo que eu entendi e eu vou tentar passar pra vocês, espero que vocês entendam. Bom, o assunto é expulsão territorial, mineração e revoltas nativistas e anticoloniais. Vou começar falando sobre a expulsão territorial. O que vai ser a expulsão territorial? Bom, nós sabemos que na sociedade açucareira, o Brasil ele era povoado apenas no litoral, devido ao solo e o clima favorável que lá tinha para o cultivo do açúcar. Só que com a expansão territorial vai acontecer o quê? Vai acontecer o povoamento do interior do Brasil. Isso vai acontecer de diversas formas, através da expansão oficial, da pecuária, das bandeiras e entradas, mineração, missões jesuítas e colônias de Sacramento. E a gente tem que dar uma ênfase maior para a pecuária, bandeiras e a mineração. Vou começando a falar sobre a expansão oficial. A expansão oficial, ela vão ser, digamos, expedições militares que vão acontecer em dois lugares. Vão acontecer no litoral setentrional, que é aquela porção da terra situada acima do Pernambuco, e a colonização do Amazonas. Na colonização do litoral setentrional, os militares eles vão expulsar os franceses daquela parte de Pernambuco. E na colonização do Amazonas, eles vão expulsar os ingleses e os holandeses que estavam ali explorando as drogas do sertão. Agora a pecuária. A pecuária vai ser um fator importante, muito importante, e vai ser, digamos, mais uma atividade econômica que vai surgir no Brasil, durante a época tanto da açucareira como na época da mineração. Ela vai ser um complemento à mineração. A pecuária ela vai ocorrer tanto no Nordeste como no Sul. E ela vai ter características bem parecidas nas duas regiões. A pecuária no Nordeste ela vai acontecer principalmente no sertão, porque no litoral não poderia acontecer por dois motivos. Primeiro, que o gado destruía as plantações de açúcar. E segundo, que as terras que eram destinadas para o plantio de açúcar não podiam ser destinadas para o plantio de pastagem, para manter o gado. Então a pecuária ela vai migrar para o sertão, principalmente naquela região do Rio São Francisco, que vai ser popularmente chamada de Rio dos Currais, devido à grande quantidade de fazendas que tinha naquela região. A pecuária ela vai ter uns aspectos um pouco diferentes da agricultura. Da agricultura da cana-de-açúcar, porque na pecuária ela não vai precisar de tanta mão de obra. Então o vaqueiro, que vai ser o que vai trabalhar o fazendeiro, ele vai ter uma mão de obra já assalariada, vai ganhar uma parte do gado, vai ocorrer aí já um pouco de mobilidade social. E a pecuária ela não vai usar tanta mão de obra escrava, porque ela não necessita de tanta mão de obra escrava. E já vai gerar outros produtos na economia, como o couro, a carne e o leite. E ela, como eu já falei, ela vai ocorrer no Nordeste e no Sul. As bandeiras. Bom, as bandeiras e as entradas, os dois, eles foram movimentos para explorar o interior do Brasil. Vou começar falando das entradas. As entradas, elas foram movimentos patrocinados pela coroa portuguesa que tinham o intuito de buscar ouro no Brasil. Já as bandeiras não, elas vão acontecer de forma de contrato. E elas vão ser três tipos. Vão ser de apresamento, que vai ser aquela que tem o intuito de capturar os índios. E ela vai acontecer pelo motivo da da escassez de mão de obra. Porque os holandeses eles vão dominar o comércio de escravos na África e, consequentemente, vai faltar escravos aqui. Então, eles vão em busca dos índios. Vai ter o de prospecção, que vai ser aquele que vai ter o intuito de buscar metais preciosos, como ouro e diamante. E vai ter os sertanejos de contrato, que vão ser aqueles que têm o intuito de, por exemplo, destruir quilombos. Por exemplo, como aconteceu no Quilombo dos Palmares, onde Domingos Jorge Velho destruiu o Quilombo dos Palmares. Esse é o sertanejo de contrato. A mineração foi um fator importante também, só que eu vou abranger ela mais aqui depois. As missões jesuítas foram
as missões jesuítas eram conglomerações, eu posso dizer assim, de jesuítas e índios, onde os jesuítas vinham para catequizar os índios. E essas missões elas eram constantemente atacadas pelas bandeiras de aprisionamento. E muitas delas elas foram destruídas pelas bandeiras de aprisionamento. A colônia de Sacramento ela foi uma colônia portuguesa criada na região do Rio da Prata, quase em frente a Buenos Aires. E lá era um domínio espanhol. Aí você vai me dizer, mas a Espanha não vai reagir? Sim, a Espanha vai reagir. Mas de que forma ela vai reagir? Ela vai reagir tanto com invasões como com tratados, que foi aquele tratado que a gente viu, o Tratado de Santo Ildefonso, de Badajoz, e talvez o mais importante, que eu considero mais importante, o de Madrid, que ele vai praticamente definir todo o território geográfico que nós temos hoje. Então vai ser uma característica do Tratado de Madrid. Então foram essas, basicamente, os fatores que proporcionaram a expansão territorial. Bom, aí eu falei aqui da mineração. E eu vou falar agora detalhadamente da mineração aqui. Bom, a mineração ela vai ser uma consequência das bandeiras, ou seja, as bandeiras vão descobrir ouro na região de Minas Gerais. E a mineração, a partir do momento que se descobre ouro, a coroa portuguesa é notificada, obviamente, e vai se criar uma fiscalização intensa no ouro, justamente por se tratar de um metal precioso, e vai ocorrer uma fiscalização intensa. Vai começar a fiscalização no regime de 1702, que esse regime vai dizer que qualquer pessoa pode explorar o ouro, contanto que ela seja submetida a todos os desejos da coroa e que ela tenha que pagar impostos. Vai se criar também a Intendência das Minas, que vai ser um órgão de policiamento aqui no Brasil. Ele vai ser responsável pela cobrança de impostos, pelos julgamentos que se diz respeito, por exemplo, a ouro, e pela divisão das minas. Por exemplo, se eu sou eu achei uma mina, aqui está meu território de mina. Então, a Intendência das Minas ela vai dividir e eu vou ter o direito de escolher 2 desses. Por exemplo, eu escolho esse e esse aqui. E esse aqui vai ficar para a coroa portuguesa. E os outros serão leiloados. Os tipos de extração. Existe a lavra, que é aquela extração mais complexa, onde tem um grande número de escravos, onde tem um investimento maior, e tem a faiscação, que é aquela onde ocorre geralmente na beira dos rios, e vai envolver mais ou menos 1, 2, 3 pessoas que trabalham individualmente. A extração dos diamantes ocorreu também durante a exploração do ouro, só que ele vai ocorrer lá para o ano de 1729, e ele não vai ter tanta importância como o ouro teve. Vai ser achado na região de Diamantina, onde hoje é Diamantina, e vai ter os mesmos impostos, a mesma fiscalização que ocorria na do ouro. Porém, a dos diamantes, a coroa vai fechar aquela região e ela vai controlar a entrada e a saída de pessoas. Os impostos. Bom, existiam vários tipos de impostos. Entre eles o quinto, onde você pagava 20% do seu ouro para a coroa. A captação, que era quando você, por exemplo, eu tenho 20 escravos e eu tinha que pagar uma quantia de 17 gramas de ouro por cada escravo que eu tinha. Aí, posteriormente, com a escassez do ouro, a coroa portuguesa ela vai aumentar o quinto para 1.500 quilos de ouro por ano. E, por acaso, se eu não pagasse essa quantia por ano, acontecia a derrama. E o que era a derrama? Era uma espécie de cobrança do quinto que eu não tinha pagado. Então eles iam lá e se por acaso eu não tivesse esse ouro, eles iam confiscar todos os meus bens até atingir o pagamento da minha dívida. Então era uma forma violenta de arrecadação de impostos. O destino do ouro. Bom, o ouro brasileiro ele vai servir principalmente para pagar as dívidas externas que Portugal tinha. E eu coloquei aqui também um ponto no destino do ouro, coloquei o ponto do Tratado de Panos e Vinhos, que foi um tratado entre Portugal e Inglaterra, que vai acontecer da seguinte forma. Portugal, as taxas alfandegárias de Portugal eram diminuídas para que ele pudesse comercializar para os ingleses, e as taxas alfandegárias dos ingleses eram diminuídas para que pudessem vender produtos manufaturados para Portugal. Aí esse cara aqui, ó, Marquês de Pombal, que vai
se instalar no Brasil a Era Pombalina, ele vai ser o responsável por tentar salvar Portugal desse contrato. E ele também vai ter influências no Brasil, como por exemplo, a capital do Brasil vai deixar de ser Salvador e vai ser Rio de Janeiro. E ele também vai, na época do governo dele também vai ser a época quando vai se instituir a derrama. Bom, decadência do ouro. O ouro vai entrar em decadência por quê? Porque está acabando nas jazidas. E a consequência da mineração? A consequência da mineração serão várias. Por exemplo, a sociedade mineradora ela vai ser uma sociedade já mais urbana. Vai aparecer uma nova classe social, que é a classe média. Vai haver um pouco de, digamos, de ascensão social. As pessoas não vão, tipo, nascer e morrer pobres. Elas já podem ter uma certa ascensão social. Vão surgir novos trabalhos, como, por exemplo, sapateiro, barbeiro e etc. E vai haver uma interligação entre os estados. Por exemplo, Nordeste vai fornecer escravos, Sul vai fornecer gado e o Minas Gerais vai fornecer alimentos. Devido à quantidade de pessoas, obviamente tem que gerar alimento. Então vai ser uma das consequências, serão uma das consequências da mineração. E tem também as revoltas. As revoltas que eu vou iniciar agora, que são as revoltas nativistas e as revoltas anticoloniais. As revoltas nativistas. A revolta de Beckman. Primeiramente eu vou explicar o que são revoltas nativistas. Bom, revoltas nativistas são aquelas que elas não têm, em suma, elas não têm um caráter separativista. Elas iam de contradição a algumas determinações da coroa, porém, elas não se interessavam muito na libertação na independência do Brasil. A revolta que nós vou falar é a revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão e vai receber esse nome devido aos seus líderes serem os irmãos Beckman. E essa revolta ela vai ter como motivo, o principal motivo, a proibição da escravização indígena. E também os senhores de engenho eles vão pedir o fim da Companhia do Comércio do Maranhão. Essa revolta ela não foi bem sucedida e ela foi reprimida pela coroa e seus líderes foram mortos ou presos. Temos também a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas vai acontecer pelo seguinte motivo. Os paulistas, que descobriram as jazidas de ouro, eles vão se sentir donos e vão querer usufruir das jazidas. Porém, os forasteiros, portugueses, pessoas que não eram paulistas, que eram chamadas de emboabas, vão querer também o controle dessas minas. E aí gera-se um conflito. E o ápice desse conflito vai acontecer no Cambão da Traição, onde os paulistas eles vão ficar encurralados e vão ser massacrados pelos emboabas. O fim dessa guerra vai ocorrer quando a coroa ascende São Paulo para um patamar de vila. Aí tem também a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ela vai ocorrer em Recife e vai acontecer pelo seguinte motivo. Os mascates, como eram chamados comerciantes recifenses, eles conseguiram o direito de se candidatar aos postos da Câmara Municipal de Olinda. Porém, os senhores de engenho, eles foram contra essa decisão e a partir daí inicia-se um conflito. O conflito ele vai ficar mais, vai chegar ao seu ápice quando o governador ele muda sua residência para Recife e os olindenses vão invadir Recife e tentar matar o governador. Só que os recifenses eles vão responder a essa revolta e aí inicia-se um conflito que dura mais ou menos um ano. E ele só vai acabar quando o novo governador ele é instituído e ele decreta a prisão dos chefes olindenses. E a partir daí Recife vai progredir e Olinda vai decair. Aí temos também a revolta de Felipe dos Santos.
Essa revolta é conhecida como Felipe dos Santos justamente porque o seu líder era Felipe dos Santos. E eles tinham o intuito e eles iam contra aos altos impostos cobrados. Então, uma multidão se reuniu em frente à sede do governo e o governador, amedrontado, disse que iria atender às reivindicações. Aí, quando a manifestação acalmou, foi todo mundo pra casa e tal, o governador, ele decretou o ataque aos revoltosos. E os seus revoltosos foram presos e decapitados. Se eu não me engano, foi decapitado. Bom, aqui são os principais movimentos nativistas. E agora nós temos os movimentos anticoloniais. Esses sim terão um caráter emancipatório, ou seja, um caráter de independência do Brasil. E eles vão ser motivados por motivos que estavam acontecendo mundialmente, como eu expliquei no trabalho de Confidência Mineira, como os ideais iluministas, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, no caso da Conjuração Baiana. E os dois principais serão a Inconfidência Mineira, que eu já expliquei no trabalho, eu não vou explicar de novo, porque aquele foi uma aula. Mas, em suma, foi um movimento que queria a independência do Brasil e ele também ia contra os altos impostos cobrados. Eles consideravam os impostos absurdos e queriam a independência de Portugal, do Brasil sobre Portugal. E a Conjuração Baiana foi também um movimento que queria a independência do Brasil e imediatamente queria a instalação de uma república democrática. E também foi um movimento caracterizado por ter grande parte dos seus participantes pessoas sociais, normais. Pessoas normais. E também queria o fim da abolição. Então esses são os movimentos anticoloniais. Bom, tá aí o assunto. Eu tentei explicar o máximo que eu pude, eu espero que todo mundo entenda e vão todo mundo estudar a história para ninguém ficar em recuperação nem na final, para não precisar chamar Iaçã, Iogum, Oxalá, acender sete velhos e levar uma galinha preta para poder passar em Silvânia. Isso bom. Valeuzão. Cadê Bozé? Bozé? Sansão, ué. Dá tchau para as pessoas, Sansão. Muito bem.